Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o final, o filme como um todo, Nope. Bom pessoal, Nope ou Não Olhe é um novo filme do Jordan Peele. Eu já fiz um vídeo aqui com uma crítica no canal, só dá uma olhadinha nos últimos vídeos. Porém, o vídeo de hoje, né, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o final de Nope, né, as conclusões que a gente pode tirar, não só do final, mas do filme como um todo. Quais foram as intenções de Jordan Peele? Lembrando duas coisas. Primeiro, aqui por mais que no título do vídeo, da thumbnail, esteja lá final explicado, não é necessariamente dar uma explicação conclusiva, porque esse é o tipo de filme que demanda muita interpretação. Ou seja, o que eu falo aqui necessariamente não vai funcionar para todo mundo, certas coisas podem bater ou não, bem como outras pessoas podem trazer, né, argumentos, interpretações diferentes que vão acrescentar a toda a discussão, não necessariamente invalidar um ou outro argumento, porque esse tipo de filme que realmente é mais interpretativo. O título aqui falando explicado é mais para chamar atenção realmente. Além do fato de que, como eu falei, a gente vai falar um pouco não só do final do filme, mas de tudo que o Jordan Peele quis dizer. Então, desafiando, né, o que o próprio Jordan Peele coloca no nome, vamos olhar um pouquinho além da primeira camada. Já que na primeira camada, basicamente, o que a gente tem? Um filme de OVNI, protagonizado por atores negros, que no caso ali estão tentando descobrir o que é aquele OVNI, o que teria aquela nave espacial, que posteriormente o próprio filme nos responde. Não é uma nave, é uma criatura alienígena que está ali. Agora, da onde ela vem, por que ela está ali? Aí são outros 500. Basicamente é uma criatura que tomou conta ali daquela região como seu território. Ela virou territorialista e está se alimentando de material orgânico. Tanto é que ela gosta que não é orgânico. O filme responde isso de maneira muito satisfatória. Muita gente fica, né, um pouco insatisfeita, falando, não, mas da onde veio essa criatura? Às vezes a gente só não sabe. No fundo do mar tem um monte de criaturas que a gente ainda não descobriu. Por que a gente vai se incomodar com coisas assim, entendeu? Então, agora vamos passar um pouco além dessa questão do OVNI e falar um pouquinho sobre a sociedade do espetáculo, que é a partir desse ponto que eu acho que surge tantas discussões que o Jordan Peele tenta nos passar. O filme, ele abre com uma citação bíblica, a citação de Naum 3.6, que no caso a citação basicamente é, lembrando que pode ter, né, algumas traduções diferentes, mas a mensagem é a mesma. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, envergonhar-te-ei e pôr-te-ei como espetáculo. Bom, vamos então, a partir dessa mensagem bíblica, analisar algumas coisas do filme. O filme, como eu falei, trata sobre a sociedade do espetáculo. A própria citação bíblica fala sobre espetáculo, que alguém ou algo vai ser posto como espetáculo depois de ser envergonhado e depois de ter tido coisas abomináveis, né, sujeiras jogadas sobre si. Sendo que aqui o espetáculo no filme é apresentado de várias formas. A gente tem, por exemplo, o espetáculo mais claro, que é o espetáculo do Jupe, seja ele ali, né, já seu espetáculo como uma pessoa adulta, realmente fazendo espetáculos ali para agradar um público, bem como o espetáculo que ele participou quando ele era pequeno, que teve o caso do chimpanzé, o Gord. Além disso, a gente tem aqui, né, a tentativa do grande espetáculo, né, buscar o grande espetáculo, por exemplo, através de uma fotografia, de uma filmagem para aparecer na Oprah. A gente tem o grande espetáculo do diretor, né, que tenta ali, mesmo já conseguindo o registro da criatura, ele é ganancioso e tenta conseguir ainda mais, tenta sempre conseguir a imagem perfeita. Se ele tivesse ficado ali na dele, tranquilo, a criatura teria, né, permanecido na dela, eles teriam a filmagem e teria dado tudo certo. Além do fato de a gente ter, por exemplo, né, o jornalista da TNZ que chega ali também espetacularizando, a gente sabe que a TNZ é um portal que é muito conhecido por ser sensacionalista. E a gente ainda tem, né, a própria personagem da Emerald, né, da Em, que tem a sua própria questão de espetáculo, já que ela foi privada disso quando ela era pequena. O seu pai daria a oportunidade dela, né, de ter um treinamento com um cavalo específico e acabou escolhendo o OJ em seu lugar. Tanto é que eles têm nessas características diferentes. Parece que a Emerald sempre está em busca do seu espetáculo, ela sempre faz questão de anunciar, né, para as pessoas, olha, eu sou boa nisso, sou boa naquilo, sou boa na outra coisa. E isso é de fundamental importância, porque a gente vai tratar um pouquinho de cada uma dessas situações. Passando, né, agora para falar, além da sociedade do espetáculo, o filme também vai trazer duas questões importantes, o egocentrismo humano e também o desrespeito à natureza. E a partir daqui, então, a gente vai começar a analisar algumas questões do filme. Por exemplo, quando a gente vai falar do ataque do chimpanzé, né, do Gord, que foi uma questão que ficou muito em aberto para algumas pessoas. Por que ficou aberto? A gente ficou esperando que essas cenas de flashbacks do Gord fossem se conectar de alguma forma com o alienígena, mas não necessariamente. Porque aqui
se a gente parar para pensar, o que o chimpanzé estava sendo sujeito ali? O chimpanzé não estava no seu ambiente natural, o chimpanzé não estava sendo tratado como o animal que ele é, não estava sendo respeitado, ele estava sendo obrigado a passar por uma forte carga de estresse, ao ponto que ele acabou, né, realmente atacando as pessoas ali no set de filmagem. A gente busca, né, uma explicação alienígena, uma explicação fantasiosa para o que aconteceu, mas no final das contas, a explicação é o egocentrismo humano. Pegar um outro animal, né, que contra a sua vontade, colocado ali naquela situação e obrigar ele a ficar no casal altas cargas de estresse e depois querer culpar outra coisa que não o próprio ser humano, que não o próprio desrespeito ao ser humano com a criatura, é algo, digamos assim, no mínimo escroto. Tanto é que o Jupe sobreviveu não por uma explicação mística ou algo do tipo. O Jupe sobreviveu pelo fato de que ele minimamente teve, né, alguma demonstração de respeito para com o chimpanzé e o chimpanzé não o considerou uma ameaça. Talvez por sorte, com certeza, porque o Jupe, quando ele olha para o chimpanzé ali debaixo da mesa, ele não olha nos olhos do chimpanzé. O que muitos animais realmente, né, não gostam que o façam. O próprio Oldie fala isso diversas vezes no filme, logo no início. Ele fala, né, pro pessoal ali nas filmagens, não olha no olho do cavalo, que ele vai ficar estressado. E a própria, né, questão da criatura alienígena, né, não olhe significa pra gente não olhar diretamente para ela. O filme mostra isso, que quem olha diretamente para a criatura acaba sendo atacado porque é uma espécie de afronta. Como o Jupe não olhou diretamente para o chimpanzé porque tinha aquela espécie de plástico, aquela espécie de toalha de mesa entre eles, né, que fazia com que essa visão dos dois ficasse, né, um pouco embaçada, o chimpanzé, no final das contas, não teve a intenção de atacá-lo porque não o considerou uma ameaça, mas o chimpanzé só considerou os demais uma ameaça porque ele foi colocado numa situação desconfortável para consigo mesmo. Então aqui, como eu falei, a gente tem um desrespeito à natureza, no caso, né, tudo que fizeram com o Gord, e também o egocentrismo humano, de nunca se achar, né, digamos assim, culpado das coisas, sendo que ele é, e muitas vezes ainda assim tentar lucrar em cima disso, como o próprio Jupe o faz quando cresce. Pega toda a sua história do passado e cria um espetáculo em cima disso. Todo mundo conhece, né, como o garoto ali que sobreviveu ao chimpanzé, ele ganha dinheiro em cima disso, mesmo tendo sobrevivido, mesmo a criatura, né, a natureza tendo o respeitado. O que ele faz? Ele espetaculariza tudo isso. Aproveitando que a gente está falando, né, sobre o respeito aos animais, tudo, a gente vai passar para o personagem do OG, que ele é o oposto. A relação do OG com os cavalos é uma relação de respeito. Em todo momento ele não obriga o cavalo a fazer algo que ele não queira, ele tenta sim adestrar o cavalo, mas o próprio flashback, quando fala, né, do Ghost do cavalo, o pai dele fala, ele é uma criatura livre, então assim, não dá para adestrar certas criaturas. Então, tudo bem, ele compreende isso. Tanto é que ele é o primeiro a sacar que aquilo não é uma nave especial, que aquilo é uma criatura, né, uma criatura alienígena, pela forma como ela age, territorialista, buscando o que comer, etc. E talvez de todos os personagens do filme, o Oji seja a pessoa que, por mais que ele é o que menos fale, é o que mais respeita a criatura alienígena. Aqui, né, a gente tem então algumas questões a serem retratadas, porque a criatura alienígena, no final das contas, o que ela estava fazendo? Sobrevivendo. Não importa como ela chegou na Terra, se ela sempre se vê lá, se existem mais delas na Terra ou não, o que importa ela tinha achado aquele lugar como uma fonte de alimento e estava sobrevivendo ali nos últimos 6 meses. O ser humano que viu aquilo, que sacou aquilo, poderia ter deixado a criatura em paz e respeitado o seu ambiente. Mas não, o que faz? Vai lá e tenta, na verdade, glamorizar tudo aquilo e criar um espetáculo em cima de tudo aquilo. Claro que, de certa forma, o OG e a Emerald também estavam tentando sobreviver, afinal estavam sem grana, etc. Mas ainda assim, a custa do quê? A custa, né, de capturar ou até mesmo matar, que é o que acontece no final das contas, um animal, né, que seria uma espécime única, um exemplar único. Aqui a ciência, né, tem um estilo de observação das criaturas que não necessariamente é colocá-las no cativeiro. Muitos animais são catalogados ali na natureza selvagem e são acompanhados pelos cientistas ao longo de toda a sua vida, porém no seu ambiente natural. Seria muito fácil, digamos assim, não muito fácil, mas seria muito melhor você ter essa criatura alienígena e acompanhá-la durante todo o seu ciclo de vida para entender como que ela funciona, quais são, né, os seus comportamentos, até mesmo para talvez descobrir a sua origem do que acabar com o fim como ela acabou, o que acaba tirando muitas possibilidades do conhecimento científico, porém queria um espetáculo. O que, de novo, nos leva para a questão do egocentrismo humano. Afinal de contas, melhor conseguir algo em cima de uma criatura alienígena como aquela do que necessariamente, né, estudá-la. Afinal, o egocentrismo humano faz com que a gente pense que a gente é o centro do universo, esquecendo que a gente é apenas um pontinho dentro do infinito que é o universo. E aqui a gente ainda tem um adendo em relação a essa sociedade do espetáculo, que é em relação ao posicionamento do homem negro na história. Porque por mais que para muitas pessoas, né, esse filme do Jordan Peele não seja um filme que fale tanto sobre racismo quanto Nós ou quanto Corra, ele o fala assim, porém de uma forma diferente.
O filme fala um pouco, né, sobre aquela captação da primeira imagem em movimento ali, né, de um homem negro em cima de um cavalo, e muito se deu destaque para quem fez a captura da imagem, mas pouco se fala do jockey negro que estava em cima do cavalo. Ou seja, deram um espetáculo para o homem branco, enquanto, né, esqueceram totalmente a história, esqueceram totalmente do homem negro que estava sentado em cima daquilo e que foi um dos responsáveis por fazer aquilo acontecer. Claro que foi um trabalho em conjunto, porém os créditos foram dados apenas para uma das partes. E obviamente ali o Jordan Peele está falando ali sobre essa questão específica, mas dá para você extrapolar isso para diversas coisas além do cinema, na realidade como um todo. Afinal, o próprio Jordan Peele já colocou, né, que a sua missão ali, né, no cinema é trazer filmes que não necessariamente vão falar sempre sobre racismo, mas que sempre vão trazer protagonistas negros. No final, durante toda a história do cinema, foi negado o protagonismo negro muitas vezes, ou os créditos a isso. Tanto é que a Lupita Nyong'o era uma atriz que já tinha ganhado o Oscar e ganhou um papel de protagonista apenas com o Jordan Peele. Então, para ver como ele tem razão nisso que ele está dizendo. Então aqui, por mais que talvez no texto diretamente não esteja falando sobre racismo, está também trazendo várias analogias da própria carreira do Jordan Peele, porque ele faz no cinema, trazendo o espetacular, né, trazendo o espetáculo para as pessoas negras. Então colocando o holofote para as pessoas negras, às quais foi negado o espetáculo durante tanto tempo, as quais, diferente, né, de outras pessoas, principalmente dali da visão histórica eurocentrista, que a gente faz parte, né, como colônia europeia, mas que também teve uma miscigenação com o povo africano, etc. Só para apoiar, durante a história, quem, né, que teve sujeira jogada sobre si, coisas abomináveis jogadas sobre si, quem foi humilhado e depois quem foi colocado como espetáculo? O povo negro muitas vezes, além de vários outros povos além do mundo, né? Mas aqui colocando para uma visão, né, do tema do racismo que muitas vezes é abordado pelo Jordan Peele. E o diretor ainda faz algumas provocativas com a gente, né? Fazendo a gente tentar conectar certos pontos que não necessariamente tem conexão. Por exemplo, quando a gente vê a garota lá com o rosto deformado, que é uma garota que sobreviveu, né, ao ataque lá do macaco também, por mais que tenha ficado com o rosto deformado, ela não é tão espetacularizada quanto o Jupe, que ficou, digamos assim, com o rosto, né, sem nenhuma deformação. E muitas vezes a gente espera que alguma questão do impacto alienígena e tal vai ter a ver com a garota também, quando ela aparece lá naquele momento. Mas por quê? Ele mostra, né, como a gente, o público, ele brinca com o público, como a gente quer ver esse tipo de coisa acontecendo, como a gente espetaculariza esse tipo de coisa, quando na verdade não necessariamente. Como a gente tem esse tipo de interpretação errada muitas vezes, além de alguns outros elementos que são colocados em tela, que aí realmente não tem uma explicação concreta, não que isso aqui seja uma explicação concreta, mas que são mais difíceis de dar explicação, mas às vezes também pode ser só o Jordan Peele brincando com a gente, como o caso do sapato lá que fica em pé, que chama a atenção do público muito mais do que o fato do macaco estar matando o geral, porque foi colocado numa situação de estresse. A gente fica se questionando mais porque um sapato está em pé do que uma chacina animal acontecendo em virtude de um comportamento humano anterior. No final das contas, o Jordan Peele ele cria um filme que trata de um olhar um pouco mais abrangente. O ser humano ele é o protagonista do filme, mas muitas vezes ele também é o vilão de toda a história. Afinal das contas, como eu falei, a criatura alienígena estava apenas existindo. Então, assim, eles matam um exemplar único. Eles fazem tudo aquilo, mas eles fazem tudo aquilo de maneira espetaculosa. O filme do Jordan Peele é lindo visualmente, tem uma trilha sonora incrível, atuações maravilhosas, é um espetáculo. Mesmo que talvez os protagonistas não sejam tão heróis assim. Mas no final das contas, o que o público quer? Um espetáculo. Seja ele ruim ou não, na sua essência, mas um espetáculo é algo que o ser humano pede a todo momento, que a sociedade do espetáculo pede a todo momento, e que tem suas consequências negativas, sem dúvida nenhuma. E aqui, né, acho que é um pouquinho do que eu queria falar com vocês sobre o que, né, eu consegui abstrair desse filme de Jordan Peele. Como eu falei, é um filme que ele cria esse debate. É muito mais gostoso debater o filme do que necessariamente assistir. Não que o filme seja ruim, ele é maravilhoso, mas ele é um filme muito enriquecedor, porque ele dá essa possibilidade pra gente, e isso é cinema de alto nível. Por isso que o Jordan Peele continua genial, como ele já foi nos outros dois filmes anteriores. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Comenta aí, né, como eu falei, as suas opiniões, as suas interpretações, porque isso ajuda demais. Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.